Tudo começa em preto e branco, como uma fotografia antiga que captura um momento de euforia desmedida. Carros reluzentes cortam as ruas de Nova York. Dançarinos de Charleston celebram a prosperidade em salões suntuosos. E cartazes vibrantes gritam promessas de enriquecimento rápido na bolsa de valores. Era a década de 1920, a era do jazz, do otimismo desenfreado. Um tempo em que o futuro parecia uma tela em branco a ser pintada com os mais brilhantes tons de sucesso. De repente, a imagem muda drasticamente. Um corte abrupto para a Quinta-feira Negra de 1929. Um homem com o rosto marcado pela angústia chora ao telefone, enquanto papéis voam pela janela como folhas secas levadas por um vento inclemente. Uma voz, quase um sussurro carregado de gravidade, quebra o silêncio. Em menos de uma semana, 30 milhões de ações viraram poeira. Mas essa não é a história inteira. A verdade começa bem antes do primeiro tombo. Antes de continuarmos com nosso conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada pela história. As imagens ganham cor e somos transportados para o coração pulsante de Nova York em 1927. A cidade é um mar de letreiros neon que iluminam a noite. O som das taças de champanhe tilintando ecoa em bares elegantes e jovens de franjas e suspensórios gritam: "Compra, compra!" na porta da bolsa de valores. A voz continua, agora com um tom mais investigativo. O que parecia uma festa sem fim, um banquete onde todos eram convidados para celebrar a prosperidade, escondia um segredo tão feio, tão perigoso, que até hoje economistas fazem corpo mole para admitir a extensão de seu impacto. Prepara o coração, porque agora vamos desvendar como o sonho americano, que prometia uma vida de abundância para todos, se transformou em um pesadelo global que abalou os alicerces do mundo. Antes que a queda pudesse acontecer, houve um salto, um voo audacioso que parecia desafiar as leis da gravidade econômica. A economia dos Estados Unidos disparou, registrando um crescimento impressionante de 42% entre 1922 e 1929. As fábricas operavam a todo vapor, produzindo carros que saíam das linhas de montagem como pão quente. Toneladas de aço eram enviadas para uma Europa que ainda se reerguia dos escombros da Primeira Guerra Mundial. No entanto, por baixo dessa superfície de prosperidade vibrante, as contas não batiam. O cidadão americano comum via seu salário aumentar em 31% em relação a 5 anos antes, mas os preços no mercado já haviam subido 9%. Isso significava que, embora as pessoas comprassem mais, elas lutavam para pagar aquilo que já haviam adquirido. A solução aparente para esse descompasso foi o crédito fácil. Bancos ofereciam empréstimos com apenas 10% de entrada. Lojas anunciavam geladeiras com a promessa de pague depois. E concessionárias de automóveis permitiam o financiamento de carros em até 36 meses. O mantra que ecoava nas ruas era: quanto mais devo, mais estou na jogada. A especulação atingiu níveis estratosféricos. As ações da Radio Corporation, por exemplo, saltaram incríveis 939% em apenas 2 anos, impulsionadas pela crença de que o rádio é o futuro. Ninguém parecia se preocupar em quem pagaria a conta quando esse futuro chegasse. Ou, pior ainda, quando o futuro resolvesse devorar o almoço que sequer havia sido plantado. Essa euforia cega, alimentada pela facilidade de crédito e pela promessa de ganhos rápidos, criou uma armadilha, uma teia de dívidas e expectativas insustentáveis, que aguardava apenas um pequeno estopim para desmoronar. A estrutura financeira da época, com seus bancos e instituições de crédito, tornou-se o principal motor dessa euforia especulativa. Em vez de direcionar os empréstimos para o desenvolvimento industrial ou para investimentos produtivos, esses bancos descobriram uma mina de ouro: emprestar diretamente para especuladores. A exigência de 30% de garantia, antes um padrão, foi flexibilizada, e a regra passou a ser: basta o papelão subir 10 pontos que a gente dobra o capital.
Essa prática levou à criação de sociedades de investimento controladas pelos próprios bancos. Imagine a cena: o gerente de um banco emprestando dinheiro para si mesmo através dessas sociedades, para depois recomprar o próprio empréstimo a juros ainda mais altos. Era um ciclo vicioso de autoenriquecimento, desconectado da realidade econômica fundamental. Enquanto isso, os silos de trigo e algodão transbordavam, mas não havia consumidores suficientes para absorver a produção em massa. Era como encher o tanque de um carro que ninguém pretendia dirigir. O governo, em vez de intervir e controlar essa escalada de riscos, optou por uma postura de omissão. 3 ministérios importantes empurravam a responsabilidade com a barriga, adotando a filosofia do "se eu não mexo, não estrago". Essa inércia permitiu que a bolha continuasse a inchar, pois ninguém tinha a coragem ou a visão necessária para estourá-la antes que se tornasse insustentável. A falta de regulamentação adequada, a permissividade com a especulação e a facilidade de acesso ao crédito criaram um ambiente onde o risco era ignorado em nome do lucro imediato. Essa teia de interconexões financeiras, embora parecesse sólida e rentável na superfície, era na verdade frágil e perigosa, uma construção sobre areia movediça que inevitavelmente cederia sob a menor pressão. O estalo veio em 24 de outubro de 1929, às 11h05. O operador de telefone da bolsa, com a voz embargada pela emoção, gritou: 2 milhões de ações sendo vendidas sem comprador. Em apenas 48 horas, 14% do valor total da bolsa de valores evaporou. O que a história muitas vezes omite é que a queda não começou no pregão principal, mas sim nos bancos menores, no interior do país. Em Chicago, o pequeno banco Caldwell & Co., que havia vendido papéis lastreados em ações de empresas de utilidade pública, enfrentou um colapso. Quando o preço desses papéis despencou 8%, o banco foi forçado a cobrar os empréstimos de seus clientes. A notícia da crise no Banco de Chicago, estampada nas manchetes, fez com que pessoas do interior corressem para sacar suas economias, temendo perder tudo. O banco Caldwell & Co. quebrou, e como peças de dominó caindo em sequência, 1.300 outros bancos foram arrastados para o abismo em menos de 30 dias. A paralisia financeira se espalhou como uma doença contagiosa pelo globo, atingindo Londres, Paris, Berlim e Tóquio. O Produto Interno Bruto, PIB, dos Estados Unidos retraiu impressionantes 46%, e o desemprego disparou de 4% para 25%. A indústria sofreu uma queda de 33%, e o comércio exterior despencou 67%. No Brasil, as exportações de café caíram 72%, e o preço da commodity derreteu 60%. Na Alemanha, o número de desempregados saltou de 1,4 milhão para 5,8 milhões, em apenas um ano. O que antes era uma festa sem fim se transformou em um filme de terror. E a crise ganhou um nome que até hoje arrepia: a Grande Depressão. O mundo inteiro sentiu o impacto devastador dessa crise sistêmica. Uma lição brutal sobre os perigos da ganância, da especulação desenfreada e da falta de regulamentação. As fábricas, antes vibrantes e cheias de vida, fecharam seus portões de ferro, que foram soldados como túmulos para a esperança. As pessoas, antes celebrando a prosperidade, agora formavam filas quilométricas em frente às bancas de sopa, buscando o mínimo para sobreviver. O canto "Queremos pão, não promessas" ecoava das ruas de Nova York até as de São Paulo, expressando a profunda frustração e o desespero de uma população abandonada à própria sorte. Famílias inteiras eram despejadas de suas casas porque não podiam mais arcar com as prestações que haviam assumido quando a festa parecia eterna e sem fim. E os bancos, que antes ostentavam sorrisos largos em seus gerentes, agora trancavam suas portas com grades de aço, um símbolo visual da falência e do medo. A ironia era cruel. Os mesmos especuladores que haviam inflado a bolha com tanta euforia, agora imploravam por socorro estatal, pela intervenção de um governo que antes ignorara os sinais de perigo. A resposta a essa crise sem precedentes veio em forma de uma intervenção estatal massiva,
um abandono do princípio do laissez-faire absoluto que havia dominado a economia. Franklin D. Roosevelt, com sua famosa frase, "O único medo que temos é o medo mesmo", liderou a nação em um período de profunda transformação. Em 8 de março de 1933, ele decretou um feriado bancário, fechando todos os bancos do país para reorganização e inspeção. Os cofres do Tesouro foram abertos para garantir a estabilidade, e foi criada a Corporação Federal de Seguro de Depósitos para assegurar os depósitos bancários até o valor de $5.000, restaurando a confiança do público no sistema financeiro. Além disso, foi estabelecida a Securities and Exchange Commission, SEC, com o objetivo de fiscalizar a Bolsa de Valores e prevenir a especulação desenfreada que havia levado ao colapso. O governo também lançou ambiciosos programas de obras públicas, gerando milhões de empregos na construção de estradas, barragens e pontes, infraestruturas que ainda hoje sustentam a economia americana. Essa série de medidas marcou o fim de uma era de liberalismo econômico irrestrito e o nascimento do estado de bem-estar social, Welfare State, onde o governo assume um papel ativo na regulação da economia e na proteção de seus cidadãos. O New Deal, como ficou conhecido o conjunto de políticas de Roosevelt, não apenas tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, mas também redefiniu a relação entre o Estado, o mercado e a sociedade. A lição do crash de 1929, profunda e dolorosa, moldou a alma dos investidores e reguladores por gerações. Dele nasceu o conceito fundamental de diversificação de portfólio, a sabedoria de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, espalhando o risco por diferentes ativos e setores. Estabeleceram-se limites de margem, como os 50% que passaram a ser exigidos para evitar a alavancagem desenfreada, aquela prática de usar dinheiro emprestado para amplificar os ganhos e as perdas. Surgiram os hedge funds, veículos de investimento sofisticados criados para proteger o capital contra quedas bruscas e volatilidade excessiva do mercado. E, em um nível psicológico, o trauma coletivo gerou uma aversão ao risco em gerações de investidores, valorizando a prudência, a liquidez e o planejamento de longo prazo acima da busca por ganhos rápidos e especulativos. No entanto, como a história tem demonstrado repetidamente, a memória é seletiva e as lições do passado, por mais brutais que sejam, podem ser esquecidas. Bolhas e crises continuam a surgir. Em 2008, vimos uma repetição assustadora da dança. Crédito fácil novamente disponível, uma bolha imobiliária que estourou com força devastadora e o surgimento de derivativos financeiros mirabolantes que tornaram o sistema ainda mais opaco e interligado. Em 2020, a pandemia de Covid-19 revelou a fragilidade das cadeias de suprimentos globais e a dependência de mercados financeiros altamente interconectados, mostrando que, mesmo 90 anos depois, ainda nos guiamos, muitas vezes inconscientemente, pelo fantasma de 1929. A questão que paira no ar é: estamos realmente preparados para a próxima queda? Ou estamos fadados a repetir os mesmos erros em ciclos cada vez mais rápidos e perigosos? Se você chegou até aqui, mergulhando nas profundezas dessa história econômica e humana, é porque a reflexão te move. Deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas de conhecimento e, mais importante ainda, escreva aí nos comentários: qual foi o maior susto financeiro que você já levou? Em sua vida, sentiu o peso da incerteza econômica? Acredita que uma crise ainda maior está vindo? A gente te espera lá embaixo para debater e construir juntos esse entendimento. E se você quiser se aprofundar ainda mais nas complexas relações entre o Brasil e essa crise global, confira também o nosso vídeo Como a crise de 1929 afetou o Brasil, onde exploramos as particularidades do nosso país nesse cenário. A verdade chocante por trás da crise de 1929 não foi o crash da bolsa em si, um evento dramático, mas sim a descoberta de que, por trás da fachada de euforia e prosperidade dos anos 20,
existia uma teia oculta e perigosa de crédito barato, especulação endêmica, alavancagem desenfreada e uma completa ausência de regulação. Quase um século depois, as mesmas cicatrizes parecem latejar em nosso sistema financeiro global. Um lembrete constante de que as bases de nossa prosperidade podem ser mais frágeis do que imaginamos. Então, da próxima vez que você ouvir a frase reconfortante de que os mercados sempre sobem, ou que a história não se repete, lembre-se dessa conversa, dessa jornada que nos leva a questionar as fundações sobre as quais construímos nossas expectativas e nossos futuros. As engrenagens da máquina financeira global continuaram a girar, mas agora com um ruído diferente, um prenúncio sombrio da tempestade iminente. A euforia dos anos 20, com seu brilho superficial, mascarava uma arquitetura econômica cada vez mais precária, erguida sobre pilares de crédito fácil e especulação desenfreada. Essa fragilidade intrínseca não se manifestou apenas nos grandes centros financeiros de Nova York, mas também se infiltrou nas estruturas de países que, à primeira vista, pareciam distantes do epicentro da efervescência americana. A interconexão global, impulsionada pela expansão do comércio e dos fluxos de capital, significava que um abalo na América logo reverberaria pelo mundo, afetando economias que dependiam, em grande medida, da saúde financeira de seu principal parceiro comercial. Uma camada adicional de complexidade surgiu com a ascensão das chamadas bolsas de valores, em nações europeias e asiáticas, que, em vez de serem centros de investimento produtivo, tornaram-se extensões da febre especulativa americana. Empresas, muitas vezes com fundamentos questionáveis, viam suas ações inflarem artificialmente, impulsionadas por fluxos de capital estrangeiro e pela crença generalizada de que a prosperidade era um estado permanente. Essa dinâmica criou uma vulnerabilidade sistêmica, onde economias inteiras se tornaram reféns da volatilidade dos mercados internacionais e das decisões tomadas em Wall Street. A dependência do crédito externo e a falta de reservas robustas deixavam essas nações particularmente suscetíveis a choques externos, como a súbita retração do capital americano quando a crise começou a se manifestar. Ademais, a própria natureza da especulação durante aquele período foi marcada por uma audácia sem precedentes. Os mecanismos de alavancagem permitiam que investidores controlassem grandes volumes de ações com uma fração mínima do seu valor real. Essa prática, embora capaz de amplificar os lucros em tempos de alta, também magnifica as perdas em tempos de queda, criando um efeito dominó devastador. Quando os preços das ações começaram a oscilar, os chamadas de margem, exigências de que os investidores depositassem mais dinheiro para cobrir as perdas, forçaram a liquidação acelerada de posições, pressionando ainda mais os preços para baixo. Esse ciclo vicioso de vendas forçadas e pânico generalizado foi o principal catalisador do colapso abrupto e severo que se seguiu. É crucial compreender que a crise de 1929 não foi apenas um evento financeiro, mas também um reflexo de profundas desigualdades sociais e econômicas que se agravaram durante a década de 1920. Enquanto uma pequena elite acumulava fortunas através da especulação e do crescimento industrial, a maioria da população via seus salários estagnarem em comparação com o custo de vida crescente. Essa disparidade criou uma base de consumidores fragilizada, incapaz de absorver a produção em massa que as fábricas, impulsionadas pelo crédito, estavam gerando. Quando a bolha especulativa estourou, a demanda agregada colapsou, levando ao fechamento de fábricas, ao desemprego em massa e a um ciclo de deflação que se autoalimentou, agravando ainda mais a miséria e a instabilidade social. A intervenção governamental, ou a falta dela, em muitos países, exacerbou a situação. A adesão rígida ao padrão ouro, por exemplo, limitou a capacidade de muitos governos de expandir a oferta de moeda e estimular a economia em tempos de crise. A crença na autorregulação do mercado e na ineficácia da intervenção estatal
levou muitos líderes a hesitar em tomar medidas decisivas, permitindo que a crise se aprofundasse e se espalhasse. Essa relutância em agir, muitas vezes justificada por dogmas econômicos, teve consequências catastróficas, prolongando o sofrimento e a instabilidade por anos a fio. Observando como isso se aplica à sua própria vida, considere a tentação de buscar atalhos para o sucesso financeiro, a empolgação de ver o dinheiro crescer rapidamente através de investimentos de alto risco, sem uma compreensão profunda dos fundamentos. A euforia do mercado pode ser sedutora, levando-nos a ignorar os sinais de alerta, as discrepâncias entre o valor real e o valor percebido de um ativo. Pense em como essa mentalidade pode se manifestar em suas decisões financeiras pessoais. A compra impulsiva de algo que você não pode realmente pagar. A aposta em uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade. Ou a negligência em diversificar suas fontes de renda e seus investimentos. A fragilidade econômica que se manifestou em 1929 não é apenas uma lição histórica. É um espelho que reflete as tentações e os riscos que ainda hoje enfrentamos em nossas próprias jornadas financeiras e de vida. Ao tecermos juntos os fios dessa narrativa que desvendou as entranhas da prosperidade aparente, percebemos que a euforia dos anos dourados não era apenas um reflexo de crescimento econômico genuíno, mas também o prenúncio de uma fragilidade estrutural que se aprofundava. As luzes cintilantes da cidade, que outrora prometiam um futuro radiante, agora parecem lançar sombras sobre os alicerces instáveis sobre os quais essa promessa foi construída. É como observar um edifício imponente cujas fundações, embora invisíveis aos olhos desatentos, foram comprometidas por uma infiltração silenciosa, aguardando apenas um tremor para revelar sua precariedade. As diversas correntes de pensamento que exploramos convergem para um ponto central: a intrincada dança entre a ousadia e a imprudência, entre a inovação e a especulação sem freios, e o papel fundamental da vigilância e da responsabilidade em um sistema intrinsecamente propenso a desequilíbrios. Refletindo sobre esta jornada até agora, somos convidados a contemplar como as dinâmicas de confiança, o acesso facilitado ao crédito e a própria natureza humana, com sua propensão à ganância e ao otimismo exacerbado, se entrelaçam para moldar o destino econômico de nações e do mundo. As estruturas que pareciam sólidas e impenetráveis revelaram-se, em retrospectiva, vulneráveis a falhas sistêmicas que, uma vez desencadeadas, se propagaram com uma velocidade assustadora. A interdependência global, que hoje celebramos como um motor de progresso, também se mostrou um veículo para a rápida disseminação de crises, transformando incidentes localizados em cataclismos de alcance planetário. À medida que avançamos para a reflexão final, torna-se evidente que a compreensão desses eventos históricos não se limita a uma análise acadêmica de gráficos e números. Ela nos convoca a um exame mais profundo de nossos próprios comportamentos, de nossas expectativas em relação ao futuro e da maneira como navegamos pelas águas, por vezes turbulentas, da economia. A ressonância desses acontecimentos no presente é inegável, servindo como um farol que ilumina os desafios contínuos que enfrentamos na busca por estabilidade e prosperidade duradoura. A sabedoria acumulada a partir desses períodos de turbulência não deve ser vista como um mero registro do passado, mas como um guia essencial para as decisões que tomamos hoje, influenciando a maneira como construímos nosso futuro coletivo. A conjunção dessas ideias nos leva a reconhecer que a busca por segurança e bem-estar, em um mundo volátil, exige uma vigilância constante e uma compreensão apurada das forças que impulsionam e, por vezes, desestabilizam os sistemas que sustentam nossa sociedade. A lição, portanto, transcende os limites do mercado financeiro para tocar em aspectos mais profundos da condição humana e da organização social. O que aprendemos com a queda de 1929, em sua essência, é a necessidade intrínseca de equilíbrio, de uma sabedoria que saiba discernir entre a audácia construtiva e a imprudência destrutiva,
e que reconheça a importância de salvaguardas para garantir que a busca pelo progresso não se transforme em um caminho para a ruína. Nesse ínterim, a convergência dessas reflexões nos prepara para um olhar mais amplo sobre as implicações duradouras desses eventos. A maneira como o passado ecoa no presente, moldando nossas instituições e influenciando nossas percepções, é um testemunho da persistência de certos padrões e desafios. A compreensão dessas conexões é o que nos permite não apenas analisar o que aconteceu, mas, mais crucialmente, antecipar e mitigar os riscos que ainda se apresentam. O legado daquela era não é apenas de desespero, mas também de aprendizado e de adaptação. Um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, reside a oportunidade de forjar um caminho mais resiliente e consciente para o futuro. A espiral descendente iniciada em 1929 não foi apenas um colapso financeiro, mas a revelação crua de uma verdade incômoda. A euforia do progresso, quando desvinculada de bases sólidas e da prudência, pode se transformar em uma miragem perigosa. As luzes ofuscantes daquela década de prosperidade mascararam uma fragilidade intrínseca. Um castelo de cartas construído sobre a areia movediça do crédito fácil e da especulação desenfreada. A queda, portanto, não foi um evento súbito e inesperado, mas a consequência inevitável de um sistema que ignorou os sinais de alerta, seduzido pela promessa de ganhos rápidos e pela crença de que a sorte era um recurso inesgotável. Essa lição, gravada a ferro e fogo na história econômica global, ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos que a verdadeira solidez reside não na altura das torres que erguemos, mas na profundidade e na integridade de seus alicerces. Ao observarmos a teia de eventos que culminaram na Grande Depressão, percebemos um padrão recorrente na natureza humana e na organização social: a tendência de se deixar levar pelo otimismo em tempos de bonança, negligenciando os riscos inerentes ao crescimento acelerado e à alavancagem excessiva. A facilidade com que o crédito se tornou acessível, transformando o sonho americano em uma promessa de consumo imediato, criou uma ilusão de riqueza que se desfez com a mesma velocidade com que surgiu. Essa dinâmica, que se manifestou de forma tão dramática no século passado, não é um mero capítulo de um livro de história. É um espelho que reflete os desafios que ainda enfrentamos na gestão de nossas finanças pessoais e na construção de uma economia global mais resiliente. A tentação de buscar atalhos, de apostar tudo em uma única oportunidade, de ignorar os sinais de alerta em nome de um ganho rápido, são armadilhas que persistem, convidando a reflexão sobre a nossa própria relação com o risco e a recompensa. A história de 1929 é, em última análise, um convite à sabedoria. Não a sabedoria que se acumula em livros e teorias, mas a sabedoria prática que nasce da experiência, da capacidade de aprender com os erros do passado e de aplicar essas lições no presente. A busca pela estabilidade e pelo crescimento sustentável exige uma abordagem equilibrada, que combine a audácia da inovação com a prudência da gestão de riscos, a confiança no progresso com a vigilância contra a ganância desmedida. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos navegar pelas incertezas do mundo financeiro e econômico, na maneira como tomamos decisões que não apenas visam o benefício imediato, mas que também consideram as consequências de longo prazo para nós mesmos e para as gerações futuras. A memória daquela crise nos impele a questionar, a analisar e, acima de tudo, a construir um futuro onde a prosperidade seja compartilhada e duradoura, ancorada não na fragilidade da euforia, mas na solidez da responsabilidade e da visão consciente. Lembre-se, compreender o passado não é viver preso a ele, mas usar suas lições como guia para transformar o futuro. Que sua jornada pelo conhecimento histórico seja repleta de clareza e propósito. E se você deseja continuar essa viagem pelo tempo e descobrir como os eventos do passado moldam o mundo em que vivemos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A história continua e você faz parte dela.